Fala pessoal, então, agora que a gente já terminou a maioria da parte teórica do capítulo 2, vamos revisar alguns pontos importantes e fazer aí alguns exercícios da apostila também, tá? Então, para a gente começar a aula de hoje, vamos trabalhar o seguinte: novamente, eu quero reafirmar com vocês a ideia dos íons, tá? É uma ideia muito importante, uma vez que a gente já entendeu que são espécies carregadas de carga positiva ou negativa. Quando a gente tem uma espécie carregada positivamente, a gente tem um cátion, onde ele está perdendo elétron. Essa ideia pode parecer muito simples aqui, mas vamos verificar um pouco mais à frente a aplicação de exercícios desse tipo para a gente entender um pouquinho melhor essa coisa, tá? Quando a gente tem uma espécie aí de carga negativa, a gente está se referindo ao ânion e ele está ganhando elétron, tá? Lembrando que ganhar elétron sempre significa ganhar uma partícula subatômica que tem uma carga negativa, tá? Bom, depois desse ponto, a gente verificou o que era a semelhança atômica. Lembrando aí que semelhança atômica, a gente vai trabalhar de coisas que são iguais dentro de uma comparação entre dois átomos ou mais. Então, quando a gente tem dois átomos aí que possuem o mesmo número de prótons, a exemplo do nitrogênio, que tem 7 cada um deles, a gente tem um isótopo acontecendo. Quando a gente tem aí números de nêutrons iguais, a gente tem isótonos. Quando a gente tem número de massa igual, a gente tem isóbaros. E para números de elétrons semelhantes, a gente tem os isoeletrônicos. E aqui eu quero já te mostrar, né, de novo, o fato do cloro anteriormente ter 17 prótons, ou seja, 17 elétrons, e o fato dele ganhar um, ele ganha um e fica com 18, tá? Então, vamos partir agora para resolução de alguns exercícios que são importantes, são interessantes e estão aí presentes na nossa apostila. Ó, lá na página 12, a questão de número 2, ela vai falar o seguinte pra gente. Se o número total de elétrons no íon, aí ele dá um íon pra gente, tá? M, H2O 4 mais 2 é igual a 50. Então ele está dizendo que após a perda, aqui ó, mais 2, após a perda de 2 elétrons, esse composto inteiro ficou aí com 50. E aí ele quer que a gente indique o número atômico de M. Ele forneceu aí pra gente números atômicos Z de hidrogênio e o número atômico Z aí de oxigênio, tá? Bom, caso ele não tivesse fornecido pra gente esses números atômicos, vou te mostrar como é que você observaria isso na tabela periódica, tá? Mas por enquanto, vamos trabalhar com o que ele colocou no enunciado aí pra gente. Ó, quando a gente tem uma carga mais 2, a gente tem aí a indicação de que houve uma perda de 2 elétrons. E essa perda de 2 elétrons faz com que o número total aí seja 50. O que significa que quando ele não perde os 2 elétrons, ele tem um número aí de 52. Porque ao perder 2, se ele ficou com 50, anteriormente ele tinha 52. Então, interessante nesse exercício é a gente trabalhar os números atômicos como se fossem os números de elétrons. E aí lembra, para que isso possa acontecer, a gente precisa estar no estado fundamental, que é o composto sem carga, tá? Beleza. Então, a gente vai trabalhar com esse 52 aí. Caso a questão não tivesse fornecido para você os números atômicos, quando a gente tem uma tabela periódica, basta que a gente identifique os elementos presentes, no caso hidrogênio e oxigênio, e identifique aí em cada um deles o número atômico, tá? Lembrando que o número atômico é sempre o menor. Então aqui a gente tem 1 para o hidrogênio e 8 para o oxigênio. M, pessoal, é um elemento químico hipotético, tá? Não existe como elemento, então é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir dele, qual o número atômico. Bom, trabalhando com essa ideia,
a gente vai ter o seguinte: se esse 4 aqui for distribuído para dentro do parênteses, a gente pode entender que 4 vezes 8 geram para a gente 8 hidrogênios e 4 vezes 1 gera para a gente aí 4 oxigênios. Por isso coloquei M, que não está multiplicado pelo 4, então permanece M, H8 e O4. A ideia aqui é que a quantidade, o número atômico de cada um deles vai ser igual a 52. Por que 52? Porque eu estou trabalhando sem a perda dos 2 elétrons para que eu consiga trabalhar no estado fundamental, tá? E esse M aqui, como eu não sei o número atômico dele, eu vou chamar aí de X. Então a gente tem que X mais 8 vezes 1. O que é esse 1? É o número atômico de hidrogênio e esse 8 é a quantidade de vezes que ele está aparecendo aqui. Mais 8, que é o número atômico do oxigênio, vezes o número de vezes que ele aparece, é igual a 52. Resolvendo essa conta, a gente vai achar que X ele vale aí pra gente 12. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos então fazer mais um aí. Esse exercício está na página 13 e ele é a questão de número 5. E ele já caiu na UERJ aí em 2013, tá? Então, olha só. Peguei a questão aí com um layoutzinho que ela caiu na UERJ, né? Vamos lá. Olha só. A descoberta dos isótopos, ou seja, pessoal, a descoberta de elementos que possuem o mesmo número de prótons, foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica. Sabe-se hoje que os isótopos Fe, que é o ferro, né, 54 e Fe 56, possuem respectivamente 28 e 30 nêutrons. A razão entre as cargas elétricas dos núcleos é igual a... Primeira coisa, gente, quando o texto fala para você carga elétrica do núcleo, ele está se referindo à partícula que está dentro do núcleo. A gente sabe que no núcleo a gente tem a presença de prótons, que são partículas com cargas positivas, e de nêutrons, que são partículas sem carga. Então, quando ele fala carga elétrica do núcleo, ele está se referindo àquela partícula do núcleo que possui carga, ou seja, ele está se referindo ao próton, tá? E ele quer saber a razão entre o número de prótons dos dois. Bom, uma forma da gente fazer isso aqui bem rápido é observando que se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, né? Então, se eles têm o mesmo número de prótons, não importa quanto vale. Porque se ele quer uma razão, ele quer um sobre o outro. Então, uma coisa igual sobre uma outra coisa igual vai dar a letra B, vai dar o número 1, tá? Mas vamos resolver da outra forma aqui para a gente entender como é que fica a brincadeira. O ferro 54, que é o número de massa dele, e o ferro 56 possuem, respectivamente, 28 nêutrons e 30 nêutrons. A gente sabe que cálculo de próton está dentro dessa formulinha aí, que é massa igual a próton mais nêutron. Se eu tenho massa e tenho nêutron de cada um, eu acho o número de prótons. E se eles são isótopos, o número de prótons tem que ser o mesmo, né? Então, 26 sobre 26 vai dar pra gente aí um gabarito letra B. Fechou? Então é isso, gente. Exercícios aí parecidos com esses para vocês treinarem. Página 13, 11 e 12. Tentem fazer pra gente tirar essas dúvidas aí na nossa central de dúvidas. E a gente se vê semana que vem. Beijo!